Bom dia para vocês em San Diego, sejam bem-vindos, um feliz Dia dos Pais para todos aí, né, que hoje é um dia especial. A gente tem as mães também que fazem o mesmo papel de pais também, então... Tá bom. Não é? É mais ou menos por aí. O assunto hoje, ele é bastante interessante, porque ele é pertinente não só para nós, aqui, que estamos encarnados, mas para os nossos irmãos desencarnados também, que estão nos acompanhando aí no centro, estão aí presentes com vocês também nos acompanhando. Então, é um tema que é muito importante, porque a nossa evolução espiritual, ela acontece não só quando estamos encarnados aqui na Terra, mas damos continuidade quando voltamos para o mundo espiritual, estamos na erraticidade. Então, isso aí já é demonstrado para a gente na doutrina espírita. Eu me recordo, quando eu era bem criança, devia ter ali uns 5 anos, 6 anos de idade, eu às vezes me questionava, né? Eu falava assim, qual que é o meu propósito aqui? Qual é o meu propósito na Terra? Aquelas coisas de criança, mas como criança, você tem esses pensamentos, mas ele vai embora rápido, né? Você não tem como você realmente ali, não tem muito discernimento ainda. E, na verdade, eu nunca deixei de pensar isso, né? Então, de tempos em tempos, revisitava isso. E até hoje eu faço. Hoje eu compreendo, na verdade, a importância da gente pensar assim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Porque de tempos em tempos a gente tem que revisitar o nosso eu interior, para a gente avaliar o que a gente anda fazendo, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas dificuldades ainda, por sermos ainda espíritos em evolução, a maioria espíritos imperfeitos, a gente lida frequentemente com pessoas difíceis, né? Com pessoas ingratas, às vezes falsas, porém, essa realidade não pode nos desanimar a viver. Devemos constantemente estar aí buscando essa transformação moral, que no final de tudo é o mais importante tema da nossa encarnação. Quando a gente reencarna por vários motivos, mas primordialmente tem 3. Né? Primordialmente, a gente reencarna com o objetivo de buscar mais conhecimento, porque através do conhecimento a gente consegue discernir o certo do errado, e aí vira uma questão do quê? De escolha, é o livre-arbítrio. Né? Então, se a gente tem um entendimento melhor do que é certo, a gente vai buscar fazer aquilo que é mais certo. Mas, às vezes, né, a gente ainda toma algumas decisões erradas, às vezes até sabendo que estamos errados, mas toma assim mesmo. Né? O outro motivo é a gente melhorar onde? Na nossa moralidade. Né? Então, com a busca do conhecimento, somente, a doutrina espírita nos ajuda muito com isso, a gente começa a tomar decisões melhores, então a gente começa a tomar decisões éticas, morais, melhores para o nosso engrandecer e para aqueles próximos da gente, né? Para a nossa civilização também. Né? E o outro propósito, às vezes, é também da gente nos redimirmos de erros que cometemos no passado, para com outros e para com nós mesmos. Então, normalmente, as nossas encarnações têm essas 3 vertentes, né? Salvo aí algumas outras situações que acontecem. Tem um padre jesuíta que ele viveu ali na virada do século, no século XX, e ele trouxe uma frase cunhou uma frase muito feliz. Né? O nome dele era Teilhard de Chardin. Ele, um teólogo, né, filósofo, e ele tinha um entendimento que ele queria aproximar, né, integrar a ciência e a teologia. Acabou que não deu muito certo, porque ele deixou os dois lados, não muito feliz com ele, né? Mas ele nos trouxe aqui uma frase que eu queria trazer para vocês, que ele realmente entendeu o sentido nosso aqui na Terra. Ele fala o seguinte: não somos seres humanos numa jornada espiritual, mas seres espirituais numa jornada humana. Não poderia ter sido mais feliz. Né? Porque realmente todas as religiões acreditam que o espírito é eterno. O que difere é o que acontece quando a gente desencarna, né? E cada um tem um entendimento do que acontece. Como a doutrina espírita também tem esse entendimento. Né? Então, o que ele nos trouxe aqui é que somos seres espirituais e tal como devemos nos proceder dessa maneira. Porque se a gente tem esse entendimento que somos seres espirituais,
e não simplesmente carnais, né? A gente está aqui nessa caminhada para tentar nos tornar um melhor ser humano, porque somos todos da espécie humana, mas seres humanos é um processo. A gente se tornar realmente ter aquela compaixão para com o próximo. Isso é um processo. E a doutrina espírita nos traz várias ferramentas para isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sedes Perfeitos, tem uma passagem ali que ela é muito interessante. Que o Kardec traz o seguinte, fala assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega em domar as suas más inclinações. Olha, se a gente parar para entender a profundidade dessas palavras, é tremendo, né? Porque a gente realmente reconhece aquela pessoa que o verdadeiro cristão, né, o verdadeiro espírita, aquele que está buscando constantemente a sua transformação moral, o seu auto-melhoramento. No final de tudo, se você sair daqui com alguma coisa, sai com isso. Tá? É o que é mais importante no nosso plano reencarnatório, é o nosso melhoramento moral. O resto, tudo são situações que a gente vai ter que lidar também. Mas no final de tudo, é a gente olhar para trás no final da nossa vida e ver que realmente a gente aprendeu, conseguimos nos melhorarmos. Né? Esse é o intuito. E para isso, a gente já tem aí o nosso maior guia e modelo. Nós já temos, Jesus já veio e já traçou para nós o caminho que nós devemos tomar. Então, ele nos falou que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, Jesus veio, viveu uma vida como nós, lógico, um espírito puro, né, com todo o entendimento do mundo espiritual, para nos demonstrar que sim, é capaz, somos capazes. Vamos ter dificuldades? Claro que vamos. Vamos ter que lidar com isso. Mas ele já mostrou para nós esse caminho, que ele traz para nós, muitas das vezes, os seus ensinamentos, está tudo ali na Bíblia. Só que ali, às vezes, é difícil da gente discernir, né? Então, eu acho interessante, quando você pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudá-lo, eu sei que a gente estuda aí na quinta-feira, você pega metade do Evangelho segundo o Espiritismo, em torno de 13 capítulos, é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E ali estão os ensinamentos de Jesus, né? Que ele nos ensina que a gente devemos ser brandos e pacíficos, se ficarmos assim, herdaremos a terra, que devemos amar uns aos outros e até os nossos inimigos. Então, ali tem todas as bem-aventuranças que ele nos explica. A gente pode ir lá, você pode ir lá na Bíblia, está lá, Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Só que, às vezes, você lendo na Bíblia, você acha que é uma leitura normal, você não consegue digerir e interpretar. Aí os espíritos entenderam que a gente precisava, sim, o que Jesus quis dizer? Devemos ser mais brandos e pacíficos. Eles vão lá e fizeram um capítulo só sobre isso. O que Jesus quis dizer? Devemos amar o nosso inimigo. Imagina, naquela época, isso era uma coisa... ninguém pensava dessa maneira, né? Até hoje não tem dificuldade de lidar com isso. Aí os espíritos nos trazem isso, explicando ali, destrinchando o que Jesus quis dizer com isso. Interessante que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que ela me emociona muito. Eu, de tempos em tempos, eu leio essa passagem, já há muito tempo. Tá? Então, ela é uma passagem que ela nos foi trazida pelo Espírito de verdade, vulgo Jesus. Tá? Então, ele coloca isso no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da série, né? Então, o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, e o Evangelho na segunda, na sequência. Então, ele nos traz essa passagem, eu gostaria de ler para vocês ler a profundidade de informação que existe nessa passagem. Você olha lá, é uma folhazinha, tá? Mas é de tremenda informação. Ele fala o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa passagem, ela me emociona muito, porque aqui ele traz uma série de informações. Primeiro, ele nos revela que vai recolocar as informações como ele realmente ensinou. E é o que a doutrina espírita nos trouxe, né? Que é vir explicar justamente aí no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos dele, destrinchar para a gente compreender. E aqui também dá um puxãozinho de orelha para a gente. Gente, está na hora da gente despertar. Ele coloca. Porque a gente para pensar, a Terra hoje, como um planeta que está em transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, já não somos mais aquele planeta inicial de provas e expiações, mas ainda não nos encontramos ainda em regeneração, aonde o bem já prepondera sobre o mal, né? Então, mas de qualquer maneira, nós não estamos nas nossas primeiras encarnações. A gente tem que ter esse discernimento. Não estamos mais começando. Lógico, estamos ainda distantes até chegarmos, né, na evolução dos planetas, chegarmos lá num planeta celeste, onde só vive espíritos puros, né? Estamos ali distante ainda, temos uma caminhada bem longa, né? Mas também não somos mais um planeta primitivo, onde são feitas as primeiras encarnações. Então a gente tem que ter esse discernimento e responsabilidade. Então, Jesus nos prometeu que ia trazer o Consolador prometido. Se vocês tiveram a oportunidade, dá uma olhada no Evangelho de João. Está em João, no capítulo 14, no versículo 16, aonde ele promete que vai vir o Consolador prometido, né, que vai ficar com a gente, né, que vai chegar e explicar para a gente o que a doutrina espírita, por isso a gente coloca que esse Consolador prometido é a doutrina espírita. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que coloca que Deus nos trouxe 3 revelações, né? Nos trouxe Moisés, que nos deu a lei da justiça, nos trouxe Jesus, que nos deu a lei do amor, e a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que nos traz a lei da razão, aonde tira o véu da ignorância, e ele consegue explicar para a gente da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito aqui, e baseado no que fizermos aqui, aonde iremos acordar no mundo espiritual. É bem claro isso. Se você estudar realmente a doutrina espírita, você vai ficar bem cristalino essa informação. Então, não é fé cega. Ah, tenha fé, porque senão não é. Isso não existe na doutrina espírita. É uma fé raciocinada. Ah, mas como é que você pode falar isso com tanta certeza? Ah, porque tem uma coisa que acontece na doutrina espírita, que é o quê? A gente recebe espíritos que vêm e nos falam exatamente como é que é a experiência deles no pós-vida, do além do túmulo. Aí nós temos pessoas aí, no centro aí, que trabalham em mesa mediúnica há muitos anos, como eu também, já trabalho em mesa mediúnica já tem 20 anos. Então, você já tem uma ideia bem... E aí você vê que aquilo ali não é loucura do médium, porque ele não tinha aquela informação. Então, os espíritos trazem para a gente já essas informações que, baseado no que ele ou ela fez aqui na Terra, é o tipo de experiência que ele ou ela está passando agora no mundo espiritual. Então, isso para a gente, é para abrir os nossos olhos.
Então, o convite hoje é a gente usar essa doutrina que está aí para nos ajudar, mas realmente usá-la, tentar destrinchar, aprender mais, porque o conhecimento adquirido, por isso que a doutrina espírita fala que não existe retrocesso nas encarnações, justamente porque todo conhecimento adquirido aqui, ele fica na nossa memória espiritual, é um conhecimento nosso, nos pertence. Então, por mais que a gente ache que a pessoa que faz coisas ruins, o que ele ou ela aprende fica com essa pessoa. E o que a gente aprender na doutrina espírita hoje vai nos ajudar aqui imediatamente nessa encarnação, mas também vai nos ajudar nas nossas vidas futuras. Então, é de grande importância a gente tentar usar essa doutrina maravilhosa, né? Então, como colocamos aqui, a doutrina dos espíritos, ela é eminentemente racional. Não existe a fé cega. São poucos assuntos que a doutrina espírita não consegue realmente explicar. E você sabe o que eu acho legal? Quando não consegue, eles falam. Então, você vê isso nitidamente no Livro dos Espíritos, você vê em outros livros também, que os espíritos falam o seguinte: essa informação que você está buscando, ou o espírito não sabe, aquele que está falando, ele não sabe qual é a resposta, e tem algumas coisas que não tem ainda, ou nós não estamos preparados para receber aquilo. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está estudando na Gênesis e no Livro dos Espíritos, somente na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando fala da criação, ali nos coloca que existe uma trindade universal. Existe Deus, existe o princípio inteligente e o resto tudo é matéria. Aí, a gente, quando começa a falar do princípio inteligente, esse princípio inteligente, ele vai se evoluindo. Então, mas como é que acontece essa evolução para você sair do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal? Como é que acontece isso? Não sabemos. Aí entra nessa categoria. Entendeu? Então, eles falam, vocês não estão prontos para isso. Não adianta você querer fazer pergunta de física quântica se você está aprendendo ainda a escrever no caderno de caligrafia. Não tem como. Né? A gente tem que ser realista nessas coisas. A mesma coisa, a gente fala assim, eles chegam e perguntam, como é que o espírito é criado? Porque Jesus fala na Bíblia que o pai não deixa de trabalhar, está constantemente trabalhando. Né? Então, como é que o espírito é criado? A gente também não sabe. E eles falam. Né? Aí, às vezes, um fala que a gente acredita, por exemplo, no hebraico antigo, eles falam do ruá, que é o que? O sopro divino. Tá, sounds good, né? Aquele negócio fala, é legal, mas será que Deus cria mesmo um sopro? Não sei. Eu, particularmente, acredito que não. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é interessante é os espíritos ser bem claros com a gente nisso. Porque eles falam assim, ó, ou que você está perguntando realmente, no seu nível agora, você não está pronto para isso. Vamos focar nas coisas que são importantes para nós, que a gente tem muitas coisas aqui que a gente deve gerenciar e tentar melhorar em cima dessas coisas, para depois a gente conseguir galgar, né, informações mais elevadas. É uma questão natural. Né? Agora a gente está falando, não adianta a gente querer falar de física quântica se a gente não sabe escrever ainda direito. Né? Então é um processo. Então, a doutrina ela é eminentemente racional. O espiritismo dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação, porquanto penetra nas raízes da vida, vai no espírito, jordeando como o espírito através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal, a se fixarem no carro somático, nosso corpo, para complexas provas ou expiações. Então, o que é interessante é que a doutrina, o que ela faz? Ela vai na origem do problema. A nossa medicina atual, a psicologia, onde ela opera? Ela opera nos sintomas. A gente opera tanto na parte do emocional quanto na parte orgânica. A gente não vai na origem de tudo, que é o quê? O espírito. Então, no tratamento integral do ser, porque somos seres muito complexos, e eventualmente a medicina já está chegando nesse entendimento. Pouco a pouco, a medicina está gravitando para isso. Tem um tempo, na época de Kardec, porque na época de Kardec, a ciência estava se firmando, a ciência moderna. Então, eles tomaram uma distância muito grande
das questões espirituais. Porque o nosso mundo era assim. Se a gente olhar, ler, estudar história, a gente vai ver que antes da medicina moderna, a gente vivia muito do quê? No xamanismo, né? No guru, lá, né? As ervinhas. Aí, o que acontece hoje? A gente está vendo que hoje a parte espiritual também é importante, né? Então, você vê hoje a medicina moderna já chega se aproximando novamente. E isso é bom, porque está chegando um entendimento que para a gente tratar uma pessoa integralmente, tem que ter o lado espiritual também. Inclusive, existem estudos que comprovam que pessoas que acreditam em Deus, seja qual nome você der para Deus, né? Você chama de Alá, chama de Deus, Yahweh, o que seja, não tem problema, desde que seja um ser. Você acredita ser supremo, né? Isso ajuda a pessoa que ora regularmente. Isso ajuda a pessoa que está orando. E quando outros oram por aquela pessoa, também o ajuda. Eles não sabem explicar como ainda, né? Mas sabe que existe ali um benefício para o paciente. Então, o que a doutrina nos coloca é que Jesus é a porta e Kardec a chave. Então, Emmanuel nos fala num livrinho chamado Opinião Espírita, ele fala: o conhecimento espírita apenas alcança seu objetivo quando leva o espírito à transformação moral, que o conduzirá naturalmente às obras da caridade sincera. Então, quando a gente realmente entender que não é caridade que ele fala aqui, gente, não é aquela caridade da gente doar o dinheiro ali para as famílias no México. Não é isso. Isso aí ajuda também. Por quê? Somos criaturas de hábitos. Então, a gente às vezes começa com essa doação material. Mas a caridade é o quê? É ser um ser do bem, né? Ajudar aonde necessário, sem esperar nada em retorno, sem esperar se aparecer, né? Então, a gente se tornar um ser mais leve, mais desmaterializado. E a gente que está muito envolvido nisso, nessas questões espirituais, sabe que isso aí traz um benefício tremendo para a pessoa na hora do desencarne. Quanto mais desmaterializado a gente tiver, melhor, né? Então, o Espírito Vicente de Paulo nos traz que sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. Então, o que ele coloca é que a chave está na nossa mão. Porque muitas vezes a gente questiona: cara, mas eu estou passando por tantas situações, né, complicadas, difíceis. Por quê? Hoje nós somos um reflexo do acúmulo de vidas que tivemos no passado, né? Então, às vezes a gente está passando por certas situações, na lei de causa e efeito. É a gente entender as leis divinas que regem o nosso universo, né? A lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, né? Então, às vezes a gente passa por certas situações que realmente faz parte, às vezes num plano expiatório, pessoas que passam por doenças, né? Uma série de situações. Mas o que acontece? Como ele coloca aqui, o Vicente de Paulo nos coloca, que nós temos a chave nas nossas mãos para, a partir de hoje, dependendo das nossas ações de hoje, a gente mudar o nosso futuro, agora nessa vida e nas nossas vidas subsequentes. A gente vai voltar. Se ninguém falou para vocês isso, eu vou dar um spoiler para vocês, nós vamos voltar. Porque nenhum de nós aqui, quer dizer, eu sei que eu vou voltar, certeza. Acho que talvez aí tem algum espírito puro que não precisa reencarnar mais. Mas a grande maioria dos espíritos do nosso orbe são espíritos errantes. A gente está até estudando sobre isso ontem, no Livro dos Espíritos, né? Então, é a grande maioria dos nossos espíritos que estão aqui no nosso orbe, menos espíritos bons. A gente pensa que espíritos bons não precisam reencarnar, precisam também. Você só deixa de precisar reencarnar quando você se torna um espírito puro. Aí já não precisa mais. Mas mesmo assim, reencarna. Qual um exemplo do espírito puro que reencarnou aqui com a gente? Jesus. Jesus. Que a gente tem conhecimento, é o único que a gente sabe que encarnou aqui, né? Então, mas às vezes a gente sabe também que de tempos em tempos reencarnam
espíritos de grande alçada para nos ajudar. A gente não fica nem sabendo, né? São espíritos aí que passam, a gente tem uma população de 8 bilhões de pessoas, né? Então, às vezes, passa despercebido, se for uma pessoa notória publicamente. Então, o que a doutrina nos pede é a gente buscar a famosa reforma íntima, que no final de tudo é o que realmente vai valer. Então, a doutrina espírita fala-se muito dessa famosa reforma íntima, né? E essa reforma íntima, a chave dela é esse processo contínuo de autoconhecimento. A chave é esse aí, contínuo. Igual eu estava falando, quando eu era criancinha, que tinha esses pensamentos, o que eu estou fazendo aqui, de vez em quando revisitava, e até hoje faço. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu poderia fazer coisa um pouco diferente? Talvez como eu conversei com aquela pessoa, eu poderia ter falado diferente. Talvez a maneira que eu agi com o próximo, poderia ter agido um pouco diferente. Sim. Né? Então, a gente acaba se modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. A gente chega à individuação do ser. Né? Não é a individualização, é a individuação. Para aqueles que estão acompanhando aí com o Paulo Lodge aí nas terças-feiras com a Joana de Anjos, compreende isso aí. Né? Então, lá atrás, na virada do século XX, o psiquiatra, o Carl Jung, nos trouxe esse entendimento. A importância do autoconhecimento. Agora, lembre-se de uma coisa, Kardec já falava isso antes, né? Bem antes. Né? Então, mas você vê que é interessante que a psicologia moderna nos traz aí essa confirmação, essa reconfirmação do que os espíritos tinham nos trazido. Então, ele fala, Jung nos traz a importância do autoconhecimento e a aceitação e o reconhecimento de quem somos. Né, do nosso self, do nosso ego consciente, inconsciente, né, e do arquétipo da sombra. Traduzindo isso aí, é a gente entender quem nós somos, as nossas virtudes e as nossas vicissitudes. Isso aí a gente tem que compreender. O que a gente tem a tendência de fazer? É tentar negar as coisas nossas negativas. Não tem como. É nosso. A gente tem que aprender, como falou lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a gente buscar essa transformação moral e tentar domar as más tendências. É a gente estabelecer dispositivos, né, os triggers, para quando a gente começar a entrar num caminho que não é muito bom, falar, opa, esse caminho aí não. Esse eu já sei que lá o resultado não vai ser muito bom. Eu já dei por essa estrada aqui, o resultado não foi muito bom. Né? Então, são coisas aí que a gente pode colocar esses gatilhos para a gente tentar, quando a gente começar a fazer certas coisas, falar assim, não é por aí. Né? E a gente fazer essa autoavaliação de tempos em tempos. Mas sem essa questão da gente nos tornarmos o nosso pior algoz. Isso também não é o ponto. Né? Então, a gente tem que entender que somos um ser que estamos aí progredindo pouco a pouco. Né? Porque a evolução, a chave é o quê? É a constância da evolução. Entender que é um trabalho contínuo, é todos os dias. Hoje é melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Ter esse entendimento e trabalhar para que isso aconteça. Ah, mas como é que eu faço isso? Né? Então, outro tema que a doutrina espírita sempre nos coloca é a questão de a gente buscar a famosa reforma íntima, né? Então, como é que eu faço a tal reforma íntima? Então, na verdade, essa reforma íntima aqui dava para a gente fazer aqui um seminário, tá? Vamos trazer 3 pontos que são importantíssimos para que ela aconteça, tá? Primeiro, é a gente querer. Esse é o primeiro passo. Em qualquer coisa que você vai fazer, para reparar, em qualquer tratamento que existe hoje, as pessoas que são alcoólatras, pessoas que têm problemas de qualquer tipo de vício, droga, ela reconhecer que existe um problema. Então, a primeira coisa para a gente querer buscar o auto-melhoramento é a gente querer, a gente ter a vontade. Então, o primeiro passo para a reforma íntima é a vontade de se melhorar moralmente. A gente querer. Isso aí já é um grande passo, porque muitas vezes as pessoas passam
uma vida em torno em limbo. Chega aqui na Terra, não tem perspectiva nenhuma, fica aqui deixando como se eu estivesse num barquinho, e o barquinho está à deriva. Você está ali sentado no barquinho, e a correnteza está te levando. O que a doutrina espírita nos pede, os nossos amigos espirituais, é o quê? A gente põe a mãozinha no leme, junto com eles, porque eles vão estar nos ajudando. Não estamos a sós. Nenhum de nós está desamparado. Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ali nós temos o nosso anjo guardião, que ele está comprometido diretamente com a gente, com a providência divina, para nos auxiliar. Temos os nossos amigos espirituais, espíritos afins, que estão todos ali querendo nos ajudar. Agora, entender que eles também não vão fazer as coisas pela gente. Eles estão ali para nos dar todo o suporte, para nos auxiliar quando a gente vai dormir, se preparar para dormir, né? A gente ir dormir e na nossa oração, pedir para nos encontrarmos com o nosso anjo guardião, né? Para continuar a trabalharmos no mundo espiritual, para irmos assistir palestras que acontecem frequentemente no mundo espiritual, né? E ali carregar lá, eu brinco muito com o meu anjo guardião, eu converso com ele, agora nós estamos conversando aqui, tá? Então, nas minhas orações, eu falo com ele, ó, me leva junto aí, eu quero carregar sua maletinha. Se tivesse assim, me leva junto, só para me observar, né? Porque eu sei que estando na presença de espíritos numa alçada mais elevada do que a minha, eu vou aprender alguma coisa com eles, né? Então, a gente já tem que ter esse discernimento, né, da vontade. Então, a vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Você pode parar, quando você quer alguma coisa e você realmente coloca toda a sua energia ali naquela situação, você normalmente consegue, né? O segundo passo é a gente ter a atenção, né? Então, o segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. Identificar os gatilhos, como a gente estava falando anteriormente. Porque na nossa vida as coisas são cíclicas, elas se repetem. Então, quando uma coisa acontecer, que você já teve uma experiência e talvez ela não foi tão boa, você identificar aquilo. Ou então saber que se você dependendo de certas ações, aquilo ali não vai te trazer uma coisa boa. O resultado, a consequência daquilo ali não vai ser uma coisa boa. Então, a gente estabelece esses gatilhos e já, quando isso acontecer, a gente identificar e falar, opa, aí é o despertar espiritual, falar, ó, isso aí não dá, isso aí não é bom, né? Isso aí tem uma pergunta famosa na doutrina espírita, quem nos trouxe foi Santo Agostinho, que é lá a questão 919, né? Que Kardec perguntou aos espíritos, né? Qual o meio mais eficaz que tem um homem para se melhorar aqui, na sua vida aqui na Terra? E os espíritos, Santo Agostinho trouxe. Ó, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Parece ser simples, mas não é tão simples assim. Quantos de nós que realmente tem esse autoconhecimento, conhecer as nossas virtudes e as nossas vicissitudes, né? Então, já está feita a fórmula do que devemos fazer. É a gente seguir. É fácil? Não, não é. De vez em quando a gente escorrega ali na casca da banana e cai, mas é levantar e seguir, né? A gente não ficar contemplando as misérias. Não pode cair nesse erro. O ser humano tem essa tendência muito negativa. A gente tem a tendência a gente mesmo nos trazer para baixo. E quando a gente cai, aquela da autossabotagem, a pessoa quer ficar ali. Não pode ser assim. A gente tem que ficar nesses gatilhos, ok, errei, vamos para cima. Eu quero ter aquela vontade que é maior, aprendi aqui a lição, vamos para a próxima. E seguir adiante. E aí vem a terceira parte, que é a mais importante. Qual que é? É colocar em prática. Então, o terceiro e mais importante dos passos é a ação, né? A prática, a atitude. Aí vem a transformação. Então, a gente parte desse princípio simples, mas se a gente executar, isso aí, pouco a pouco, vai trazer para a gente essa transformação. A vontade de querer se melhorar. Buscar identificar os gatilhos que nos colocam em certas situações adversas, né? E também as coisas boas também, né? E a gente pegar e colocar
isso em prática. Por isso a importância da gente se agrupar dessa maneira aí. Por quê? Porque sozinho, gente, é difícil. A gente ter a disciplina necessária de fazermos o que tem que ser feito. A gente fala que a gente consegue fazer, mas não faz. Você fala, vou fazer, obras caridosas, eu vou ser uma pessoa do bem, então você faz um dia, faz outro, depois no outro você já, né, não tem tempo, estou busy, estou ocupado. Né? Aí a gente esquece que no final de tudo, quando chegar lá a hora derradeira, tudo isso nós fizemos, não tem importância nenhuma. O carro que você andava, a casa que você morava, quanto que tinha na sua conta bancária, quem você foi, títulos, essas coisas. Sabe qual é a importância disso? Zero. E vai chegar do lado de lá, o que realmente vai nos cobrar tá lá na doutrina aqui também, lá aqui na segunda parte, na terceira parte, na verdade, das leis morais. O que é? Nossa consciência. E a gente vê isso muito em mesa mediúnica. Os espíritos, quando voltam, ali, quando eles vêm na mesa mediúnica, muitos falam assim, se eu soubesse que a vida continuava, que eu ia estar aqui vivo, eu teria tomado atitudes diferentes. É verdade. O que acontece com os espíritas? Às vezes a gente é muito duro na gente, né? Mas às vezes o que acontece? A gente fica às vezes, pensando também assim, eu não preciso ter pressa, porque como eu vou viver muitas vidas, então eu não preciso ter pressa de me melhorar. Né? Se eu não melhorar agora, vai ser lá na... Não. Aí a gente está sendo muito inocente. Tem umas coisas que a gente é muito inocente ainda, né? Então, quanto mais cedo a gente vê esse despertar espiritual, mais fácil as coisas vão se tornando para a gente. No começo vai ter algumas adversidades que são o quê? São nossos adversários espirituais, impondo essas dificuldades na gente. Né? Da gente não ir para a reunião do centro, para a gente não participar das obras de caridade, e assim por diante. Porque somos criaturas de hábitos. Então, se a gente estabelece o hábito de fazer o bem, a gente acaba, pouco a pouco, se transformando. Né? Então, tem uma coisa que a gente tem que entender, é o seguinte: não existe a morte ou extinção, e sim a transformação. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. É aquela questão da individuação do ser. A gente não consegue apagar e esquecer as coisas que nós fizemos de errado aqui nessa vida, né? E, logicamente, nas vidas passadas que a gente não tem memória. Mas somos responsáveis por todas essas ações. Mas a gente compreender, através daquela vontade de querer se melhorar, que aquele é um homem velho, já não sou eu mais. Hoje eu estou buscando um auto-melhoramento, uma condição melhor nesse espectro de evolução. E deixar para trás o homem velho. Mas a gente não esquece. É a mesma coisa do perdão. A pessoa pensa que para perdoar, você vai esquecer o que o outro fez, não tem como. Como é que você esquecer? Deu amnésia? Não tem. É você aceitar que aquela pessoa, quando fez aquilo contra a gente, a pessoa se encontrava doente, espiritualmente falando. Né? E cometeu ali um erro. Então, é um processo. E a gente entender que a vida continua. Como nós também, porque a gente, na oração dominical, já nos ensina, né? Devemos perdoar para sermos perdoados, porque a gente também pisa na bola com outros. Né? Então, aquela famosa frase de Lavoisier, né, que fala, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós somos assim também. Né? Então, a gente tem que buscar o quê? Essa transformação. Para isso, a gente cria ferramentas dentro aí do centro espírita, por exemplo, para nos ajudar com isso. Agora, cabe o quê? O primeiro passo qual que é? A vontade, a gente querer fazer. Mas que ferramentas são essas que a gente pode fazer? Bem, a primeira é a questão dos estudos. Né? Então, a gente tem as palestras públicas, como a gente está tendo uma aqui hoje, os estudos que são oferecidos pela casa. A gente tem estudos em inglês na segunda-feira, temos estudos aí na quinta-feira do Livro dos Espíritos e do Evangelho. No sábado agora, a gente tem o curso do Livro dos Espíritos, eu faço parte do curso também.
O estudo é importante, gente, porque é o seguinte, o conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre a espiritualidade, vai nos trazer o discernimento de como é que é as coisas no mundo espiritual e como é que é aqui também. Que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. Lembra-se do que o padre, o jesuíta francês falou lá para a gente, somos seres espirituais em uma jornada humana, e não ao contrário. Né? Então, quando a gente puder conseguir mais conhecimento sobre a espiritualidade, vai nos ajudar tremendamente. E a gente vai dar menos trabalho na hora do desencarne, viu? Quando a gente desencarna, já tem esse conhecimento, a gente dá menos trabalho para os nossos amigos espirituais. Então, use essas ferramentas que estão aí à sua disposição. A gente tem já estabelecido na casa os dias de estudos. Se integre para a gente poder aprendermos juntos. Ninguém é dono da verdade. Estamos todos aqui aprendendo juntos. Estamos todos aqui mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Não, aqui não tem, fora algumas exceções, né, que eu não posso falar de todos aí, pelo menos quando eu estava aí, eu sei que aí não tinha nenhum Chico Xavier, nem uma Madre Teresa. Mas o quê? Tinha muitos com aquela vontade de se melhorar. Aí, quando agrupa-se aquelas pessoas que têm aquela vontade mesmo de buscar o auto-melhoramento, aí a gente consegue fazer coisas juntas. Né? A outra ferramenta, o Evangelho no Lar, é de uma importância tremenda, porque a parte do nosso trabalho, a gente gasta muito tempo, fora aí o centro, lugares que você frequenta, escola, é a nossa casa. Né? Então, a gente tem que harmonizar as energias daquele ambiente, porque tudo é energia, tudo é vibração. Lembra lá da que estava falando que existe Deus, princípio inteligente e matéria? Matéria é um sinônimo de matéria e energia. Então, tudo ao nosso redor é energia. Aí no centro, aí a vantagem, porque é um ambiente controlado. Você tem entidades que conseguem gerenciar as energias que estão... Cada um de nós que chega aí, chega com a carga de energia. E é por isso que, depois que a gente sai de uma reunião pública aí, existe uma asepsia do ambiente. Porque a gente chega aí com cargas diferentes, umas aí muito negativas. Né? E ao invés de plasmar essa energia aí, não, eles chegam e retiram. Só que na nossa casa a gente não faz essa asepsia. Né? Você está lá pensando coisas negativas, você está verbalizando coisas ruins, você está xingando, ou você está assistindo coisas ruins na televisão. Então, a gente acaba plasmando essa energia no nosso ambiente. Como é que faz para a gente fazer essa limpeza? O Evangelho no Lar. Né? O Evangelho no Lar vem justamente para fazer essa limpeza. A outra ferramenta que é importante é o acolhimento fraterno. Entender o que é o acolhimento fraterno. O Centro Espírita não é um consultório de terapia. Aí não tem profissionais. E mesmo se tivesse, não poderia atender aí. Aí não é o ambiente correto. O que o acolhimento fraterno oferece é um espaço para uma pessoa chegar e poder conversar com a pessoa que vai poder, usando essas ferramentas espíritas, que são essas ferramentas que estamos falando aqui, para nos auxiliar. Porque muitas das vezes a gente só precisa colocar para fora, né, o problema, porque ninguém melhor do que a gente tem a solução. Né? Então, o acolhimento fraterno é isso. A fluidoterapia, o passe, mesma coisa. Né? É uma extensão desse tratamento. Né? O passe não tem varinha mágica. A gente tem a ilusão, fala, vou lá no centro, levar um passe e tal, tá tudo certo. Não, o passe vai ajudar. Mas se a gente sai, por exemplo, você acabou de tomar um passe, sair do centro, imagina o passe como um tanque de gasolina. Você recebe o passe, você sai, quando você sai dali da porta, você sai do tanque cheio. Mas se chegou ali no trânsito, ali, você já começou a xingar um cara, começou a ter problema no telefone, já brigando com não sei quem, e tal. O tanque de gasolina faz assim, já esvaziou. Né? Então, a gente entender como essas coisas funcionam, a gente vai entender isso através dos estudos, né? Que aí, pouco a pouco, a gente vai formatando uma maneira da gente buscar essa transformação. Cada um tem um caminho diferente. Né? Mas a partir do momento que a gente tem toda a informação na nossa frente, aí a gente pode, né, tomar decisões mais inteligentes. Né? Então, só para a gente estar terminando, eu queria trazer isso aqui, eu sei que a gente não tem bastante tempo, eu queria trazer uma reflexão para vocês de uma pergunta que tem também nessa terceira parte do Livro dos Espíritos,
onde fala das leis morais, esse é o capítulo 12, que fala da perfeição moral. Aí Kardec indaga, fala assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Uma pergunta muito boa, né? Aí os espíritos respondem, sim, frequentemente, e fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O que lhe falta é a vontade. Aí, por isso é importante a gente querer, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Né? Então, essa da gente querer fazer, e realmente, assim, pouco a pouco, né? Entender que vai errar, não tem problema, né? A gente entender que ainda somos seres ainda imperfeitos, senão não estaríamos aqui na Terra, gente. A gente estaria num outro planeta. Se a gente está aqui, a gente tem que entender. Eu estava até fazendo uma analogia para o pessoal ontem, eu acho que o pessoal ficou meio triste ontem. Eu falei para eles assim, ó, gente, é o seguinte, existem 5 tipos de planetas, né, que é colocado para a doutrina espírita, né? É o primitivo, o provas e expiações, né, o de regeneração, os planetas felizes e os planetas celestes, né? Os celestes é dos espíritos puros. Então, nós estamos no de prova e expiação, nós estamos mais próximos da onde? Do primitivo. É onde a gente se encontra, a gente tem que ser realista. Por isso que ainda, às vezes, a gente tem esses instintos ainda primitivos. Imagina você chegar, você tem filho. Você chega um filho, sei lá, você tem um filho aí de 6, 7, 8 anos. Você chega em casa, tem alguém molestando seu filho. E ali em cima da mesa tem uma arma. O que você vai fazer? É uma pergunta difícil de responder. Eu não sei o que eu faria, para ser sincero. Mas uma das opções seria realmente fazer uma coisa errada. Então, por quê? Porque a gente ainda tem esses instintos. Então, não é para a gente colocar... para a gente... Não é para, tipo assim, trazer nenhum... colocar alguma coisa negativa, não é isso. Mas a gente tem que ser realista. A gente não pode achar que a gente vai sair da onde nós nos encontramos e vamos acordar amanhã porque a gente foi informado de certas situações e amanhã a gente vai já se tornar uma Madre Teresa. Não acontece dessa maneira. É o passo a passo, é o dia a dia. Né? Então, por isso a importância da gente ter as informações. Quanto mais informações, a gente consegue tomar decisões mais inteligentes, decisões melhores para nós e aqueles que estão ao nosso redor. Né? Porque a gente tem responsabilidade direta para com esses. Né? Então, para finalizarmos, fomos criados por Deus para sermos felizes. Vou repetir para vocês. Fomos criados por Deus para sermos felizes. Muitas pessoas chegam na doutrina espírita e pensam que a doutrina espírita prega, né, por causa da lei de causa e efeito, prega só coisas ruins, negativas. Não, nós somos realistas, colocamos aí uma lei que é uma lei divina. Mas que felicidade que é essa, Weber? Não é a felicidade absoluta, é uma felicidade relativa. Né? Que a felicidade absoluta, ela só vem quando realmente nos tornarmos um espírito onde a matéria já não nos influencia mais. Isso só acontece quando a gente chegar a ser um espírito puro. Então, se a gente olhar lá no livro dos espíritos, por isso a importância do estudo, olha lá na classificação dos espíritos, ele dá lá 10 classes de espíritos. Né? 5 são imperfeitos, 4 são espíritos bons e 1 espírito puro. Então, e lá ele coloca, né, exemplifica os traços desses espíritos. E aí você lendo ali, você consegue identificar coisas ali que a gente tem. Né? Então, você vai ver coisas que a gente tem, às vezes, no espírito imperfeito, e coisas que a gente tem de espíritos bons. Mas a partir do momento que a gente não é mais dominado pela matéria ou pelo instinto, alguma coisa pode acontecer ali, e você já não é mais influenciado por aquilo, aí sim. Aí a gente conseguiu vencer a nós mesmos. Né? Que é o maior trabalho nosso. Nós estamos aqui, não é apostando corrida um com o outro para ver quem vai chegar, desencarnar, quem vai chegar lá mais desenvolvido. Não. A corrida nossa é uma maratona
individual. Então, quando a gente chegar do lado de lá, nós vamos fazer essa autorreflexão em cima da nossa corrida, não da corrida dos outros. E, às vezes, a gente usa a corrida dos outros para exemplificar para a gente de uma coisa que deu certo ou que deu errado, né? Mas a corrida é individual. Então, ele coloca que, buscando ser felizes, para nos tornarmos cooperadores na criação divina, como Jesus o é até hoje. A escolha é nossa. É isso que eu queria trazer hoje, né? Que essa transformação moral, gente, ela não é do dia para a noite, é um processo. Então, quanto mais a gente vê informações e usar a nosso favor, pouco a pouco a gente vai ver o resultado. Quando chegar lá no final da nossa vida, olhar para trás e falar e se sentir um ser melhor. Hoje me sinto mais maduro, me sinto que me tornei realmente um ser melhor do que quando eu cheguei aqui. É isso. Alguém, acho que nós já deu tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, podemos discutir. Se não, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigada a você, Web. Obrigada, Web. É um prazer. Alguém tem alguma dúvida ou alguma consideração? Acrescentar? Então, eu acho que não. Conhecimento te liberta, disse Jesus. Sim. Eu lembrei no final do livro, no final do filme, a Mensageiro da Paz, do Divaldo, né? Tem uma frase lá que ela fala para ele, né, a mentora, que é só lidar consigo mesmo, né? O pior inimigo é você mesmo, né? A partir do momento que você entender isso, você sabe que tudo vai melhorando, né? Sim. A batalha é consigo mesmo. E a gente pode ser o nosso melhor amigo também, né? A gente entender essa parte da individuação, né? Então, a gente tem hoje ferramentas aí ao nosso dispor para a gente saber lidar com esses transtornos e dificuldades que todos nós temos. Cada um que tem uma história diferente, então cada um vai ter um caminho diferente, né? Então, mas as ferramentas estão à nossa disposição, use-as. Sim. Obrigada. Muito obrigada, Weber. Tchau, gente. Um excelente fim de semana, um Happy Father Day aí para vocês aí. Divirtam-se e até a próxima.